você provavelmente deve ter visto, ou não, vai ficar sabendo agora, que o Marco Geral dos Seguros, o projeto de lei, né, uma lei específica de seguros que aí já tem mais de uma década que está em tramitação no Congresso, foi finalmente aprovada tanto pelo Senado quanto pela Câmara de Deputados e agora segue para a sanção do presidente da República. E o que isso muda na vida do segurado, do corretor de seguros e da seguradora? Por enquanto, ainda não é lei, não está válido, ok? Então, vai para o presidente assinar. É importante falar também que os artigos do Código Civil que tratam sobre seguro não vão ter mais validade quando essa lei entrar em vigor, tá? Ela tem 1 ano para entrar em vigor. Então, não vai ter mais aplicação nenhum artigo ali do Código Civil que trata sobre seguro. Tanto a parte de vida, de danos, a parte que fala de responsabilidade. Eu não vou aqui ler todos os artigos, tá? Eu vou comentar os mais importantes sobre sinistro, mas aí tem os artigos completos ali no projeto de lei. Nesse vídeo, eu vou iniciar falando sobre o capítulo da regulação e da liquidação de sinistros, porque, na minha opinião, foi a parte mais relevante em benefício do segurado, que favoreceu muito aí e vai possibilitar que as seguradoras cumpram o prazo, que o segurado, o corretor, possa exigir uma série de direitos contra a seguradora. Então, vamos lá. No artigo 77, o importante é o parágrafo único. Apurada a existência de sinistro e de quantias parciais a pagar, a seguradora deverá adequar suas provisões e efetuar em favor do segurado ou beneficiário, em no máximo 30 dias, adiantamentos por conta do pagamento final. Então, no caso do segurado que vai pedir ali honorários advocatícios para se defender de uma reclamação, né, o que é bem comum no RC. Aqui está falando que a seguradora deve fazer no máximo em 30 dias esse pagamento parcial para o segurado. A gente não tinha disposição sobre o pagamento parcial. Falava que a seguradora deveria regular o sinistro em até 30 dias, só que existem sinistros que não vão ser liquidados em 30 dias, porque tem uma ação judicial tramitando. Então, são pagamentos parciais que vão acontecendo ao longo do sinistro até que ele seja finalizado. Então, aqui a lei previu como que funciona esse pagamento parcial. Artigo 78. O regulador e o liquidante do sinistro devem prontamente informar a seguradora as quantias apuradas a fim de que possam ser efetuados os pagamentos devidos ao segurado ou beneficiário. O que é interessante dessa lei aqui é que a figura do regulador não aparecia na legislação, né? Não era tão determinada a responsabilidade do regulador. Agora, as empresas de regulação de sinistro têm uma série de responsabilidades, ou melhor, vão ter, né, quando essa lei for sancionada, porque ela é citada em vários momentos aqui durante a regulação de sinistro. E aqui o mais importante, de novo, é o parágrafo único. O descumprimento da obrigação prevista no caput, que eu acabei de ler, acarretará a responsabilidade solidária do regulador e do liquidante pelos danos decorrentes da demora. Então, não é só a seguradora que pode ser responsabilizada pelos prejuízos causados por conta da demora da regulação de sinistro. A empresa reguladora de sinistro também. 82. O relatório de regulação e liquidação do sinistro é documento comum às partes. Ou seja, o segurado também tem direito a acesso à regulação de sinistro. Eu nunca vi isso acontecer na prática até então, tá? Eu nunca vi o segurado ou o corretor pedir o documento de regulação de sinistro e a seguradora fornecer. Pedir até pediam, né? Principalmente quando o sinistro era negado ou o valor pleiteado não era 100% indenizado. Mas a seguradora não, é documento interno da companhia, eu não vou fornecer cópia desse documento. Agora, não é mais considerado documento interno da seguradora. Artigo 83. Negada a cobertura no todo ou em parte, a seguradora deverá entregar aos interessados os documentos produzidos ou obtidos durante a regulação e liquidação do sinistro que fundamentem sua decisão. Portanto, a seguradora não pode mais mandar apenas, ou melhor, não vai poder, né, mandar apenas uma carta negativa falando que o sinistro reclamado está em desacordo com as condições gerais, não está amparado nas condições gerais, não vai mais poder ter uma negativa genérica, não vai mais poder citar apenas a exclusão. A seguradora vai precisar mandar também um relatório que fundamentou aquela exclusão. Então, foi verificado que o ato praticado pelo segurado foi isso, aquilo, isso caracteriza a exclusão da linha tal e blá, 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 blá. Então, ela vai precisar mandar o relatório de regulação do sinistro para o segurado e para o corretor de seguros. Portanto, ela vai precisar ter uma fundamentação muito mais sólida, muito mais robusta para negar um sinistro.
Parágrafo único desse artigo. A seguradora não está obrigada a entregar documentos e demais elementos probatórios que sejam considerados confidenciais ou sigilosos por lei ou que possam causar danos a terceiro, salvo em razão de decisão judicial arbitral. Então, a ressalva para a seguradora não entregar esse documento é se tiver algum elemento nesse relatório que caracterize o dever de sigilo. A maioria das situações não vai caracterizar ali o sigilo da seguradora, então ela vai ter de entregar a documentação. Artigo 86. A seguradora terá o prazo máximo de 30 dias para manifestar-se sobre a cobertura, sob pena, presta atenção nesse momento, sob pena de decair do direito de recusá-la, contado da data de apresentação da reclamação ou do aviso de sinistro pelo interessado, acompanhados de todos os elementos necessários à decisão a respeito da existência da cobertura. De novo, a seguradora terá o prazo máximo de 30 dias para se manifestar sobre a cobertura. Ué, mas não tinha 30 dias para pagar o reembolso parcial? Então, ali é uma outra previsão que eu falei agora há pouco. Aqui, pode ser uma situação que é uma ação judicial, que não foi pedido nenhum reembolso parcial, e a seguradora está demorando para dar um parecer, para falar se tem ou não tem cobertura aquele evento, né, na pólice de seguros. Ela tem 30 dias para fazer isso. Se ela não fizer, ela não vai mais poder negar o sinistro. Então, ainda que aquele evento esteja dentro de um risco excluído, que o fato gerador esteja fora da retroatividade, ou que era conhecido antes da contratação, ou que a reclamação aconteceu após o fim da vigência, ou do prazo complementar, a seguradora não vai poder negar. De acordo com a lei, a seguradora não vai poder negar se ela demorar mais do que 30 dias para fazer essa análise de ter cobertura ou não. Isso é um baita ganho para o segurado, porque a pressão está na seguradora. Que é pressão maior do que se você não concluir a análise em 30 dias, você não pode mais negar? É claro que a seguradora vai fazer o máximo para seguir esse prazo, porque ela tem 30 dias para confirmar ou para negar o sinistro, o pedido de indenização, né, o pedido de cobertura aí nesse aviso de sinistro. Parágrafo 1º. Os elementos necessários à decisão sobre a cobertura devem ser expressamente arrolados nos documentos probatórios do seguro. Segundo, a seguradora ou regulador do sinistro poderão solicitar documentos complementares de forma justificada ao interessado, desde que seja possível produzi-los. Então, são documentos que o segurado consiga entregar. Solicitados documentos complementares dentro do prazo estabelecido, ou seja, dentro dos 30 dias, né? O prazo para manifestação sobre a cobertura suspende-se por no máximo 2 vezes, recomeçando a correr do primeiro dia útil subsequente àquele em que for atendida a solicitação. Portanto, a seguradora não vai poder ficar pedindo o documento toda hora. Ela só pode fazer isso 2 vezes e suspender o prazo. Se ela pedir mais documentos, não vai suspender o prazo. E o prazo recomeça a correr no primeiro dia útil subsequente. O prazo estabelecido no caput só pode ser suspenso uma vez nos sinistros relacionados a seguro de veículos e em todos os demais seguros, em que a importância assegurada não exceda o correspondente a 500 vezes o salário mínimo vigente. Então, vamos fazer aí 500 vezes 1.500 para arredondar, dá 750 mil reais. Então, os seguros cujo limite seja 750 mil reais, a seguradora só vai poder fazer isso uma vez, não em 2, como eu citei agora há pouco, que é a maioria dos casos dos seguros de pessoa física. A recusa de cobertura deve ser expressa e motivada, não podendo a seguradora inovar posteriormente o fundamento, salvo quando, depois da recusa, vier a tomar conhecimento de fatos que anteriormente desconhecia. Isso aqui é um clássico, não vou nem citar o nome da seguradora que faz isso, mas tem uma seguradora que é bem comum nisso. Ela manda uma recusa, aí o corretor, né, que é meu aluno, vai lá e fala, olha, a seguradora recusou por isso. Não tem sentido nenhum, né, não pode recusar por isso. Aí o corretor vai lá e responde, aí a seguradora vai lá e manda outro motivo de recusa. Aí ele vai lá e responde, ela vai lá e manda, é como se ela fosse tirando cartas da manga, sabe? Não, se ela tem 3 motivos para negar, ela vai ter de relacionar esses 3 motivos lá na carta negativa. Então, o fato já era conhecido, além de tudo isso é um risco excluído, e etc, etc, etc. Ela não vai poder, o fato já era conhecido. Ah, não era conhecido, você não provou. Ah, tá, mas tem um risco excluído. Não, ela vai ter de colocar tudo isso já na primeira negativa. Antes de dar continuidade a essa análise, eu preciso te avisar que no dia 26 de novembro, às 8h30 da noite, ao vivo, aqui no meu canal do YouTube, a gente vai ter a 4ª edição do Oscar Venda Seguro, do RC Awards. O que é o Oscar Venda Seguro, para quem ainda não me conhece? A gente faz uma pesquisa com os nossos alunos, a gente tem mais de 1.000 alunos, corretores do Brasil inteiro no Venda Seguro, que trabalham especialmente com o RC, e nós fazemos uma pesquisa com eles de quais seguradoras têm um bom atendimento comercial, esclarece dúvida, emite rápido, paga a comissão certinho, e quais seguradoras têm um bom atendimento no sinistro, né? Porque é ali que o bicho pega, né? Na hora de realmente entregar a prestação do serviço. Então, eles avaliam quais são as melhores e quais são as piores. E eu conto tudo isso para você de graça, ao vivo,
no YouTube. Eu não tenho patrocínio de nenhuma seguradora, o evento também não é patrocinado, então eu falo a realidade dos fatos, doa quem doer, não tenho rabo preso com ninguém, não tenho nenhum problema em falar mal de qualquer seguradora, tampouco em falar bem quando ela merece, e é justamente isso que eu vou fazer no dia 26 de novembro, às 8h30 da noite, ao vivo. É o único canal de comunicação que você tem para ter essa informação, saber a opinião dos seus colegas que já trabalham nesse ramo, o que eles acham dessas seguradoras. Estou te esperando no dia 26 de novembro, às 8h30 da noite, ao vivo, aqui no YouTube, e convide todas as seguradoras para elas verem como que elas estão avaliadas, porque aí quando o comercial for te cobrar produção, ele vai pensar duas vezes se a seguradora dele estiver ali na relação das piores. Artigo 87. Reconhecida a cobertura, a seguradora terá o prazo máximo de 30 dias para pagar a indenização ou capital estipulado. Aqui, algumas pessoas podem ver, né, depende se você vê o copo meio cheio ou meio vazio, quem vê meio vazio pode falar assim, não, peraí, Tabata. Então, a seguradora tem 30 dias para confirmar a cobertura e depois desses 30 dias, ela tem mais 30 dias para pagar. Então, quer dizer que se antes ela tinha 30 dias como prazo de pagamento para a liquidação do sinistro, agora ela vai ter 60, correto? Correto, só que agora ela tem implicações se ela não cumprir esse prazo. Tanto que antes existia esse prazo de 30 dias, mas as seguradoras não cumprem e tudo bem, segue a vida. Você reclama do quê? O que você poderia fazer era reclamar na ouvidoria, depois reclamar na SUSEP, e aí a seguradora receberia um ofício ali da SUSEP questionando por que está demorando, mas na prática isso não mudaria em nada a vida do segurado. Ainda que a seguradora sofresse uma autuação por conta da demora, né, no pagamento do sinistro, isso não era revertido para o segurado. Agora não. Se a seguradora demorar mais de 30 dias para confirmar a cobertura do seguro, ela não pode mais negar. Se ela demorar mais de 30 dias depois desse prazo para pagar o sinistro, ela também vai ter prejuízo, que eu vou falar a seguir, que são os artigos que vêm depois. A mora da seguradora fará incidir multa de 2% sobre o montante devido, corrigido monetariamente, sem prejuízo dos juros legais e da responsabilidade por perdas e danos, desde a data em que a indenização ou capital segurado deveriam ter sido pagos, conforme dispostos nos artigos 86 e 87. Ou seja, se a seguradora não cumprir esse prazo, ela vai ter multa, correção e juros legais sobre o valor. Além disso, se, digamos que ela demorou para pagar o carro e a pessoa era motorista de aplicativo, ela deixou de trabalhar. Então, o lucro cessante que ela passar a ter a partir do momento que a seguradora deveria ter feito o pagamento correspondente ao valor do veículo, a seguradora também pode ser cobrada a pagar esse prejuízo que ela causou. Então, agora, a lei estabelece uma implicação, uma penalidade para a seguradora se ela não cumprir o prazo. Antes eu falava assim, ó, ela tem 30 dias, tá? E se ela não cumprir os 30 dias? Ela tem 30 dias. Não, agora se ela não cumprir os 30 dias, tá aqui na lei tudo que ela deve pagar. Bom, esse é o vídeo sobre o sinistro. Eu vou fazer também outros vídeos sobre outros temas, um específico sobre responsabilidade, sobre os seguros de responsabilidade, que a gente tem um capítulo sobre esse tema. Vou falar também sobre a questão da aceitação da proposta, que muita gente, mas antes era 15 dias, agora é 25 dias, que absurdo. Isso é o de menos, tá? Isso é o de menos, até porque isso na prática acontece poucas vezes, então não é algo que vai mudar a vida do segurado na contratação da pólice, tampouco do corretor. Vou também falar sobre a responsabilidade do corretor, se ela aumentou, se ela diminuiu, na contratação, no pagamento de sinistro, como funciona a figura do corretor de seguros, que também está escrito aqui nessa nova lei, que provavelmente em breve vai entrar em vigor. E se você tiver alguma dúvida sobre o marco do seguro, né, sobre esse projeto de lei, coloque aqui nos comentários e também comente o que você achou dessas inovações de sinistro. Será que as seguradoras vão cumprir o que determina a lei quando ela for promulgada? Quero só ver como vai funcionar na prática. Mas o fato é, se a seguradora não cumprir a lei, nossa, o segurado vai poder processar e justificar aqui quais são os artigos que foram violados e a seguradora vai ser condenada a indenizar. Espero que não precise de processo, né? Que se realmente essa lei entrar em vigor, a seguradora já prontamente indenize o segurado.